numa curva ascendente de conquista de direitos. A gente tem avançado muito em muitas políticas muito importantes, mas a gente sabe que esse caminho ele é muito longo e ele ainda tem muitos obstáculos. Ter uma secretaria que pensa, que funciona como se fosse um órgão consultivo para os demais órgãos é fundamental para que a gente tenha esse olhar, essa inclusão da pessoa com deficiência em todas as políticas. Porque quando eu tenho crianças que conseguem enxergar, que conseguem conviver, que conseguem participar da vida, da diversidade humana desde pequenininho, são adultos que crescem com uma outra perspectiva, você entendeu? Sobre o direito à participação de todas as pessoas. As pessoas com necessidades especiais compõem um dos segmentos mais excluídos da sociedade brasileira. O cenário da exclusão social está presente no cotidiano de cerca de 24 milhões de brasileiros. Várias são as leis que garantem o pleno acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho e à educação. Apesar disso, a realidade das pessoas com deficiência está bem longe do que diz a Lei Brasileira de Inclusão. Flávia Cortinoves é subsecretária municipal da pessoa com deficiência do Rio de Janeiro e veio ao Papo Cabeça com Pé para falar sobre como podemos reverter o cenário de exclusão social que vivem as pessoas com deficiência. Fiquem ligados no Papo Cabeça com Pé. Bem-vinda ao Papo Cabeça com Pé, Dona Flávia Cortinoves. Como vai a cidadania das pessoas com deficiência? Olá, Fábio. Que legal. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, no seu canal. Eu sou a Flávia Cortinoves. Eu sou uma mulher branca, de 51 anos, tenho cabelos pretos, lisos, na altura do ombro. E hoje estou vestindo uma blusa laranja, uma calça jeans e um sapato salmão. Eu acredito que a gente esteja, sabe, sempre numa curva ascendente de conquista de direitos. A gente tem avançado muito em muitas políticas muito importantes, mas a gente sabe que esse caminho ele é muito longo e ele ainda tem muitos obstáculos. Mas também não podemos dizer que a gente não esteja no mesmo patamar que antes. Por quê? Porque hoje a gente tem uma das legislações mais amplas e completas relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência do planeta Terra. Então a gente ainda tem que avançar muito nas regulamentações, nas implementações, para que efetivamente a gente elimine as barreiras que a gente ainda tem em todos os lugares, sejam elas físicas, atitudinais, comunicacionais. Então acho que a gente ainda tem bastante a avançar nesse sentido. Hoje, você ocupa a subsecretaria da pessoa com deficiência. Porque em 2020 a gente ainda precisa ter uma secretaria para a pessoa com deficiência. Excelente pergunta. Então, ter uma secretaria que pensa, que funciona como se fosse um órgão consultivo para os demais órgãos é fundamental para que a gente tenha esse olhar, essa inclusão da pessoa com deficiência em todas as políticas. E também
ter o que a gente tem hoje na Secretaria, que são 7 centros municipais de referência da pessoa com deficiência, um local onde as pessoas aqui são acolhidas, são encaminhadas, existe uma escuta ativa, uma orientação sobre a caminhada dessa pessoa ao longo da vida, também é fundamental, porque a gente sabe que nem todas as demais políticas já estão 100% preparadas para dar esse acolhimento, essa orientação, esse acompanhamento. Então, ter uma secretaria que atua nessas duas vertentes, seja ela como secretaria FIM, que faz esses atendimentos nesses 7 centros que estão em todas as 5 áreas programáticas da cidade, e também atua de forma transversal, contribui para acelerar efetivamente a pauta da pessoa com deficiência em todas as políticas. Então, quando a gente diz a pauta, a gente diz a eliminação de barreiras em todas as políticas. Qual é a importância de ter um centro, para pessoas com deficiência num bairro como Campo Grande? Complementando, né, até, Fábio, essa pergunta que você fez anteriormente, a gente acredita que é fundamental que a gente tenha centros espalhados pela cidade, inclusive em bairros afastados do centro, como Campo Grande e Santa Cruz, porque as pessoas não moram no país, no estado, as pessoas moram nos seus bairros, nas suas cidades. Então as pessoas, o dia a dia das pessoas é feito nos seus bairros, né, na sua proximidade, naquilo que a gente chama de território. Então as pessoas devem ser atendidas, devem ter a oportunidade de entender quais são os serviços que os seus territórios oferecem, para que elas tenham agilidade, praticidade, para procurar esses espaços sem ter que percorrer grandes distâncias, porque a gente sabe que a gente ainda tem muitos obstáculos e muitos desafios relacionados à acessibilidade. Então, ter centros, né, espalhados pela cidade, então em todas as zonas, né, que a gente chama de áreas programáticas, para que poder referenciar, né, essas pessoas aqui no território e ser também um ponto de referência para elas. Tanto que a gente entende, Fábio, que participar de um programa como esse também é uma oportunidade de divulgar serviços que muitas pessoas com deficiência ainda não conhecem, mesmo pessoas aqui de Campo Grande. Então, ao invés de ser aqui em Campo Grande, onde nós estamos, o Centro Municipal de Referência fica aqui atrás do shopping, do West Shopping, ou seja, um local de fácil acesso. Então, a gente quer mais é que as pessoas todas daqui de Campo Grande estivessem referenciadas aqui, para que a gente pudesse acompanhar, que a gente pudesse verificar se elas têm todos os seus direitos garantidos por lei, que a gente possa saber se elas estão sendo atendidas nos demais serviços, como é que está na escola. Esse é o papel do centro de referência, é acompanhar a vida dessa pessoa do início ao fim, em todas as idades, em todos os desafios, e em todos os projetos de vida também. Tem que ser pessimista, 50 anos, e desde criança eu ouço a palavra inclusão. Porém, porque a gente ainda não tem uma sociedade inclusiva. Uma ótima pergunta. E aí vou responder um pouquinho com a história, que é a maneira como eu também trago essas informações para dentro das organizações, para dentro das empresas,
para dentro de outros espaços. Embora, né, você tenha 50 anos e a gente ainda não tem uma sociedade inclusiva, a gente tem por muito pouco tempo as pessoas com deficiência participando ativamente da sociedade. Só para você ter ideia, eu tenho 51 anos, então tenho um ano a mais que você. E eu, Fábio, em toda a minha vida, eu nunca estudei com uma pessoa com deficiência. Eu nunca estive na escola, eu nunca tive um amiguinho no clube, eu nunca joguei na rua com um amiguinho com deficiência. Eu não enxerguei as pessoas com deficiência até o nascimento do meu filho, que foi em 2011. Quando meu filho nasceu, eu soube na sala de parto que ele tem síndrome de Down, eu nem sabia se as pessoas com síndrome de Down falavam. Tamanha a minha ignorância, entendeu? Tamanha a minha falta de calibragem, de visão para olhar para as pessoas com deficiência, para entender que existe pessoas com deficiência nesse mundo, que elas fazem parte da diversidade humana e que todas as barreiras devem ser eliminadas para que todo mundo possa efetivamente participar em igualdade de condições. Meu filho tem uma deficiência intelectual e hoje, né, o meu lugar de fala é esse. Né? Quais são os desafios que ele, enquanto pessoa com deficiência intelectual, no auge da sua adolescência, enfrenta, e tantas pessoas como ele, como você, e tantas outras pessoas com deficiência. Então, só para indo para o fechamento da sua pergunta, a educação inclusiva é de 2008, tá? Em 2008 eu já tinha tido, inclusive, meu primeiro filho, já tinha 3 anos. Então,